Olá! Vamos supor que você esteja interessado em saber quem toma mais água, eu ou você. Aí hoje você avalia a quantidade de água que você tomou e a quantidade de água que eu tomei. E verifica que você tomou 3 litros de água e eu tomei 1,5 litro de água. Você chega à conclusão de que você toma mais água do que eu. Agora vamos supor que você fizesse essa mesma avaliação no sábado, quando você está em repouso e eu estou fazendo atividade física. No sábado eu vou tomar 6 litros de água e você vai continuar tomando os mesmos 3 litros de água. Aí você vai chegar à conclusão de que quem toma mais água sou eu. Por que que isso acontece? Esse é um caso típico de o que a gente chama de um experimento fatorial. Um fator interfere no resultado do outro fator. Quem toma mais água? Eu ou você? Bom, você precisa perguntar qual é a condição do outro fator. Que dia da semana? Em que dia da semana se toma mais água? Bom, você precisa perguntar de quem é que nós estamos falando, eu ou você. Porque se você não definir uma condição, você pode correr o risco de falar uma coisa errada quando disser sobre o resultado da outra condição. Se você disser apenas quem toma mais água sem considerar o dia da semana, você está ignorando um fator que está interferindo na quantidade de água que cada um de nós tomamos, ou seja, está ignorando o dia. Nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, nós temos 2 fatores. O fator A, que é a pessoa, e o fator B, que é o dia. Então, esse é um caso típico em que o fator A e o fator B estão interagindo entre si. Um fator vai interferir no resultado do outro fator. Por isso, chamam-se experimentos fatoriais. No nosso exemplo, então, temos hoje e temos sábado. Temos eu e temos você. E o que nós dissemos é que hoje eu tomo 1,5 litro de água e você toma 3 litros de água. E no sábado eu tomo 6 litros de água e você toma 3 litros de água. Se nós formos tirar a média, nós vamos ter aqui uma média de 3,75 litros de água para mim e 3 litros de água para você. Então, alguém pode concluir que eu tomo mais litros de água do que você, mas se a pessoa olhar hoje, ela vai dizer, não, aquilo é mentira. Da mesma forma, se a gente fizer médias dos dias, nós vamos ter aqui 2,25 litros de água e aqui 4,5 litros de água. Então, alguém também pode dizer, no sábado, toma-se mais água do que hoje. Mas aí, se for olhar para você, vai ver que não, que a quantidade de água que você toma nos 2 dias é a mesma. Então, isso não procede. Por isso que quando há um experimento fatorial em que eu tenho o fator A, aqui no nosso caso dias, e o fator B, no nosso caso a pessoa, eu não posso comparar as médias, porque se eu comparar as médias, eu incorro em um erro de afirmar que uma pessoa bebe mais do que a outra quando isso depende do dia. E eu posso dizer que um dia se bebe mais do que o outro, quando na verdade isso depende da pessoa. Então aqui eu tenho uma interferência de A em B e eu tenho uma interferência de B em A. Para que eu possa dizer quem toma mais água, você precisa primeiro me dizer em que dia. Para que eu possa dizer em que dia se toma mais água, primeiro você tem que me dizer de quem é que você está falando. Então, isso é um fatorial de 2 fatores A e B, em que há o que a gente chama de interação significativa. Eles estão interagindo. Um fator está influenciando no resultado do outro. Já neste outro exemplo, em que eu tenho, por exemplo, sementes de pau-brasil e sementes de jatobá, que foram armazenadas, por exemplo, a 25 graus centígrados, a 8 graus centígrados e a menos 18 graus centígrados, eu posso ter a seguinte resposta.
As sementes de pau-brasil armazenaram menos do que meio ano a 25 graus centígrados. Chegaram a armazenar até 1 ano a 8 graus centígrados. E chegaram a armazenar até 5 anos a menos 18 graus centígrados. Já as de jatobá armazenaram 3 anos a 25 graus centígrados, chegaram até 10 anos a 8 graus centígrados e passaram de 50 anos a menos 18 graus centígrados. Nesse caso, embora eu tenha dois fatores, continuo tendo o fator A aqui e o fator B aqui, veja, eles não interferem um no outro. Eu posso perguntar qual é a melhor temperatura para armazenar sementes de pau-brasil? Sim, posso. Posso perguntar qual a melhor temperatura para armazenar sementes dessas espécies? Também posso, porque quanto mais baixa a temperatura, mais tempo elas armazenaram, independente de qual é a espécie que eu estou utilizando. E posso perguntar qual é a semente que armazena mais? Sim, posso, sem precisar do outro fator. Quem armazena melhor é jatobá, porque independente da temperatura, sempre ele teve um valor maior do que pau-brasil. Nesse caso aqui, sim, eu posso tirar médias de temperaturas e médias de sementes para dizer quem tem o maior tempo de armazenamento e qual é a melhor temperatura para se armazenar. No próximo vídeo, nós vamos mostrar como é que fica o quadro de análise de variância numa situação de um experimento fatorial.